Fala galerinha do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria. Galerinha, nessa aula nós vamos trabalhar sobre um assunto fundamental dentro da geometria plana, certo? Que são os triângulos retângulos. Nós vamos estudar as relações métricas dentro dos triângulos retângulos. Vamos lá, galerinha? Inicialmente, pessoal, vamos conhecer os elementos que compõem o triângulo retângulo. Nós temos aqui o triângulo ABC, certo? Vamos supor que esse ângulo aqui de A seja um ângulo de 90 graus. E aí eu vou traçar este pontilhado, tá? Na perpendicular, formando aqui outro ângulo de 90 graus. Ok? Certo, galerinha? Ó, então aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque nós temos aqui um ângulo reto, certo? Agora sim nós vamos conhecer os elementos que compõem esse triângulo retângulo. Vamos lá? Esse lado aqui, galerinha, é o maior lado desse triângulo retângulo, tá? E esse lado nós chamamos ele de hipotenusa, tá? Então guarde isso na memória de vocês. A hipotenusa sempre será o lado que é oposto ao ângulo reto, que eu representei aqui a hipotenusa com a letra A. Esses outros dois lados, tá? Esse e esse aqui, eu vou chamar esse lado de C, tá? E esse outro lado aqui de B. Esses lados que eu representei pelas letras C e B são chamados de catetos do triângulo retângulo, tá? Por que eles são os catetos do triângulo retângulo? Porque esses catetos, tá? O cateto C e o cateto B, eles formam esse ângulo reto. Entendido? Continuando, galerinha, ó. Esse pontilhado aí, que eu vou representar pela letra H, nada mais é do que a altura desse triângulo, tá? Então, o Hzinho é a altura desse triângulo se nós considerarmos a hipotenusa como base desse triângulo, certo? Esse segmento aqui da esquerda, eu vou chamar ele de M, tá? E esse outro segmento aqui da direita, eu vou chamar ele de N. Ou seja, tá, galerinha? A letra A é a medida da hipotenusa. Como eu falei, a hipotenusa ela sempre é o lado oposto ao ângulo reto, tá? B e C são as medidas dos catetos, tá? H é a medida da altura relativa à hipotenusa. M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, tá? Então, esse Mzinho aqui, ó, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, tá? O que é projeção, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui uma luz em cima desse cateto C, certo? E essa luz, ela vai gerar uma sombra desse cateto C sobre a hipotenusa, tá? E para finalizar, nós temos a letra N, tá? N é o que? É a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, certo? Então, galerinha, esses são os elementos que compõem o triângulo retângulo, tá? Então, guardem isso na memória de vocês, que a gente vai trabalhar com esses elementos no decorrer das nossas aulas, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar das semelhanças dentro dos triângulos retângulos. Observem o seguinte, galerinha, ó. Nós temos aqui três triângulos, certo? Temos esse triângulo maior, ok? Temos esse triângulo aqui, ó, da esquerda. E temos esse outro triângulo da direita. Então, vamos representar cada um desses triângulos separadamente. Então, vem comigo, ó. Então, nós temos aqui um triângulo maior, tá? Temos aqui o triângulo da esquerda e nós temos aqui o triângulo da direita, certo? Observe aqui, ó, nesse triângulo maior que nós temos um ângulo reto, tá? Então, vamos nomear cada lado desse triângulo, ok? Então, oposto a esse ângulo reto, eu tenho aqui a hipotenusa, tá? Então, esse lado aqui vai ser a hipotenusa. Esse outro lado aqui vai ser quem? O cateto C.
e esse outro lado aqui eu vou ter o cateto B, ok? Agora vamos nomear o triângulo da esquerda, ok? Então, oposto, galerinha, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então, oposto a esse ângulo de 90 graus, nós temos aqui Czinho, tá? Desse lado aqui, nós vamos ter o H, tá? Que é a altura. E desse outro lado aqui nós vamos ter o M, tá? Vamos nomear agora o triângulo da direita, certo? Então, oposto a esse ângulo reto aqui, nós temos a nossa hipotenusa, tá? Que é o nosso Bzinho, tá? Esse lado aqui, galerinha, nós temos quem? A altura, certo? E esse lado aqui nós vamos ter N, tá? Galerinha, ó, agora uma dica muito importante, ó. Em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares. Lembrando que dois ângulos são complementares quando a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus, ok? Galerinha, observe o seguinte, ó, se nós temos aqui um ângulo reto, então a soma desses outros dois ângulos aqui deve ser igual a 90 graus, tá? Não sei se esse ângulo aqui mede, por exemplo, 50 graus e esse 40 graus. Eu só sei que a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90 graus, certo? Por quê, professor? Porque em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares, ou seja, são iguais a 90 graus. Entendido? Então vamos representar esse lado aqui como ângulo uma linha, tá? E esse outro lado aqui como um ângulo duas linhas, ok? Agora, pessoal, onde é que está esse ângulo linha e esse ângulo duas linhas nesse triângulo aqui? Esse ângulo duas linhas, ele está aqui, né? E esse ângulo linha está aqui, correto? Agora vamos olhar só para esse triângulo aqui da esquerda, ok? Então, ó, observe que aqui nós temos um ângulo reto, tá? Desse outro lado aqui nós temos o ângulo uma linha. Então, galerinha, aqui em cima eu só posso ter o quê? O ângulo duas linhas, certo? Porque, ó, porque esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, eles são ângulos complementares. Então, se eu tenho aqui um ângulo reto, esses outros dois ângulos são complementares. Entendido? Agora vamos pegar esse triângulo da direita, tá? Ó, se aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo duas linhas, então esse ângulo aqui só pode ser o ângulo linha, correto? Simples, né, galerinha? Ó, agora vamos ver onde é que estão esses ângulos nesses outros triângulos aqui, ó. Então, nesse triângulo aqui, esse ângulo linha está aqui, ó, ok? E esse ângulo duas linhas vai estar aqui embaixo, ó. Já nesse triângulo aqui, ó, nós vamos ter aqui o ângulo linha, tá? Temos aqui o ângulo linha. E aqui em cima nós vamos ter o ângulo duas linhas. Entendido, galerinha? Então, galerinha, ó, nós podemos concluir que esses três triângulos, eles são semelhantes, tá? Por quê, professor? Ó, nesse primeiro triângulo, eu tenho aqui um ângulo reto. Nesse segundo triângulo, eu tenho também um ângulo reto. E nesse terceiro triângulo, eu tenho também um ângulo reto, tá? Nesse primeiro triângulo, eu tenho um ângulo linha. No segundo, eu tenho um ângulo linha. E no terceiro, também eu tenho um ângulo linha. E por último, ó, nesse primeiro triângulo, eu tenho um ângulo duas linhas. Aqui também eu tenho um ângulo duas linhas. E aqui também eu tenho um ângulo duas linhas, tá? Ou seja, esses três triângulos, eles são semelhantes. Belezinha, galera? Certo, galerinha? Então, com base nos triângulos semelhantes que nós acabamos de ver, nós vamos estabelecer agora algumas relações métricas. A primeira relação métrica, nós vamos, ó, acompanhar. Nós vamos pegar esse primeiro triângulo
com esse segundo triângulo, certo? Então, ó, vamos pegar a hipotenusa. A hipotenusa, ela está para qual lado aqui nesse segundo triângulo? Está para o lado C, tá? A está para C, assim como, pegando aqui no primeiro triângulo novamente, ó. Nós vamos pegar agora o cateto B. Então, o cateto B está para... O cateto B, galerinha, ó, presta atenção. Ele está entre o ângulo reto e o ângulo duas linhas. Quem está aqui entre o ângulo reto e duas linhas no segundo triângulo? É o H, certo? Então, multiplicando cruzado, tá, galerinha? Nós vamos obter a nossa primeira relação, que vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa vezes a altura vai ser igual ao produto dos catetos, ou seja, B vezes C, certo? Essa foi a nossa primeira relação. Vamos fazer mais 3 relações métricas. Então, vamos lá. A segunda relação métrica, nós vamos pegar esse segundo triângulo com o terceiro triângulo, tá? Nesse segundo triângulo, nós vamos pegar aqui, ó, o H, tá? Então, nós vamos pegar aqui a altura. A altura desse segundo triângulo está para... Observe que a altura está entre o ângulo duas linhas e o ângulo reto. Então, nesse terceiro triângulo, quem está entre o ângulo reto e duas linhas é o N. Então, a altura está para N, assim como... Agora nós vamos pegar nesse segundo triângulo, essa projeção aqui M, tá? Então, M está entre o ângulo linha e o ângulo reto. Então, quem está entre o ângulo linha e o ângulo reto é o H. Então, M está para o H. Feito isso, vamos multiplicar cruzado, tá? E nós vamos obter a nossa segunda relação, que vai ser o quê? A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Ok? Vamos para a nossa terceira relação. Na nossa terceira relação, nós vamos pegar novamente o primeiro triângulo e esse segundo triângulo, tá? Então, vamos pegar aqui a hipotenusa, tá? A hipotenusa nesse primeiro triângulo, ela está entre o ângulo linha e o ângulo duas linhas. Nesse segundo triângulo, quem está entre o ângulo duas linhas e o ângulo linha é o C. Então, A está para C. Assim como, agora nós vamos pegar esse cateto C, tá? Então, o cateto C está para... Observem que o cateto C está entre o ângulo reto e o ângulo linha. Aqui nesse segundo triângulo, quem está entre o ângulo reto e o ângulo linha é o M, tá? Então, C está para M. Multiplicando cruzado novamente, nós vamos obter a nossa terceira relação, que vai ser o quê? Cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, tá? Que é M. E para finalizar, temos a quarta relação métrica. Na quarta relação métrica, nós vamos pegar esse primeiro triângulo e o último triângulo, tá? Então, novamente, nós vamos pegar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse terceiro triângulo? É o B, tá? Então, A está para B. Assim como, agora nós vamos pegar o cateto B, tá? Então, B está entre o ângulo reto e o ângulo duas linhas. E quem está entre o ângulo reto e o ângulo duas linhas é o N. Então, B está para N. Então, multiplicando cruzado, nós vamos obter a quarta relação, que é o quê? Que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes N. Ok? Então, galerinha, nós temos aí as 4 relações métricas nos triângulos retângulo, tá? Pessoal, agora nós vamos falar do teorema mais famoso do mundo, tá? Que é o teorema de Pitágoras. Lembrando que existe mais de 400 demonstrações para o teorema de Pitágoras. E nós vamos ver cada uma agora. Brincadeira, tá, pessoal? Nós vamos ver só uma demonstração do teorema de Pitágoras, tá? Então, vem comigo. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó,
que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Ou seja, vai ser a hipotenusa ao quadrado, tá? É igual b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Então vamos fazer uma demonstração, tá? Do teorema de Pitágoras. Certo, galerinha? Então nós acabamos de ver que o cateto ao quadrado, tá? Pegando aqui o cateto b ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. E que o cateto c ao quadrado também é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Se nós pegarmos e somarmos essas duas relações, nós vamos obter o seguinte, que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a n vezes a mais m vezes a, tá? Agora, se nós pegarmos e colocarmos esse a em evidências, nós vamos ter que o a multiplica n mais m, certo? Que isso vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando, tá, galerinha? Quem que é n mais m? N mais m é a hipotenusa, certo? Então, nós temos aqui um outro azinho. Ou seja, esse a, ele vai multiplicar ele mesmo, ó, tá? Então, dessa forma, nós vamos obter que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, essa é uma das 400 demonstrações do teorema de Pitágoras. Agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Exemplo: determine o valor de x nos triângulos retângulos usando as relações métricas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os dados da nossa questão. Então, vamos lá, ó. Nesse exemplo aí, nós temos a hipotenusa, tá? Que mede 50. Temos um cateto que mede 30, certo? E temos a projeção que mede x. Então, qual a relação métrica que nós vamos usar? Nós vamos usar a seguinte relação métrica, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Agora é só a gente modificar os valores, ó. Então vai ficar, ó, 30 ao quadrado, que é igual a 50 vezes n. Então 30 ao quadrado é igual a 900, que é igual a 50 vezes n. Então n passa para o primeiro membro, então vai ficar 900 dividido por 50. Então o n é igual a 18. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Nesse segundo exemplo, ó, vamos determinar o valor de x nos casos, tá? Só que agora a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então vamos lá, bem simples, ó. Então nós temos aqui o triângulo ABC. Então, aqui, ó, nós temos aqui o ângulo reto. Então quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 144, tá? Mais 5 ao quadrado, 25. Então, x ao quadrado é igual a 169. Esse 2 passa na forma de raiz, então vai ficar x é igual a raiz de 169, x é igual a 13. Vamos fazer mais um exemplo, ó. Então, primeira coisa, vamos identificar quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa agora é o 6, tá? Por que é o 6? Porque ela está no lado oposto do ângulo reto. Então vai ficar, ó, 6 ao quadrado é igual aos catetos. Quem é os catetos? X elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Então 6 elevado a 2 é igual a 36, que é igual a x ao quadrado mais 3 elevado a 2, 9. Então vai ficar 36. O 9 passa para o primeiro membro com sinal contrário, né? Então vai ficar 36 menos 9 é igual a x ao quadrado. 36 menos 9 é igual a x ao quadrado. Então, se a gente pegar e subtrair 36 menos 9 é igual a 27. Então, galerinha, ó, x é igual a raiz de 27. X é igual a 3, raiz de 3. Vamos falar agora das nossas atividades.
para finalizar a nossa aula, nós vamos falar das nossas atividades propostas, tá? Então, no livro de geometria plana, no pequenininho, tá, galerinha? Vocês vão fazer da página 219 até a página 222, ok? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.